Bom dia, queridos amigos e amigas, uma excelente terça-feira para todos nós. Sejam muito bem-vindos aos nossos minutinhos de reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses minutinhos preciosos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminaras proporciona para todos nós, como um momento para que possamos nutrir o nosso espírito. Então sejam todos muito bem-vindos. Lembremos que nós estamos na semana de reflexão da oração dominical. Então esta semana está dedicada a nós refletirmos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3 deste capítulo, que é a oração dominical. Lembremos que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já faz uma separação dos trechos da prece dominical e ele dedica a cada trecho a trazer para nós uma explicação, um comentário que vai nos conceder maior entendimento sobre cada parte dessa prece, que é o símbolo de todas as preces. Por isso que a cada dia da semana nós estamos nos dedicando a refletir um trecho. Nós estamos seguindo aqui a própria separação já do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo bem fiel a essa obra que nos guia diariamente aqui em todas as nossas reflexões, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ontem nós refletimos a primeira parte, que é Pai nosso que estais nos céus, e hoje nós convidamos a todos para a gente dar sequência refletindo o trecho: santificado seja o teu nome. Lembremos que Jesus, quando ele soou a prece dominical, era uma prece simples, mas de uma profundidade moral muito forte para todos nós, porque a prece dominical, ela resume todos os nossos deveres de filhos para com o Pai e também de irmãos para com o próximo. Por isso, para a gente começar aqui entendendo o que Jesus quis nos dizer em santificado seja o teu nome, eu gostaria muito de compartilhar uma história que eu estou com ela aqui em mãos, que é uma história da nossa querida benfeitora espiritual Meimei, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E lembremos que Chico é um grande exemplo de espírita, de alma para todos nós. Bom, então Meimei vai contar uma história pra gente que se chama Louvado Seja Deus. E ela narra para todos nós que havia um velho escravo que se chamava André. E esse escravo, ele era muito resignado, mesmo ele sendo muito sofredor. Certo dia, André ouviu falar que Jesus compartilhava com todos e ensinava a santificar o nome de Deus. E quando André descobriu isso, ele prometeu para si mesmo, a partir daquele dia, começar a louvar o nome de Deus e também a não praticar o mal. Então, a partir desse dia, André passou por várias situações naquela fazenda que ele era escravo. E aqui narra pra gente que em alguns momentos ele era perseguido. E todas as vezes que ele era perseguido, ele silenciava e dizia: Louvado seja Deus. Em outros momentos, os seus companheiros, os seus colegas tentavam se ausentar do serviço, tentavam dar uma trapaceada ali. E André apenas dizia: Louvado seja Deus. Só que certa feita chegou para todos os escravos uma carta de libertação. Eles estavam livres. Pensemos, André, já idoso, tanto tempo sofrendo, porém resignado, recebe finalmente a carta da sua libertação daquela fazenda. Contudo, os senhores daquela fazenda chamam André e pedem para André misericórdia, para que André continuasse ali naquela fazenda ajudando eles, porque eles estavam passando por dificuldade financeira e estavam cheios de enfermidade. Os escravos, companheiros de André, já haviam partido. Todos, quando receberam a carta ali de libertação, já foram embora. Mas André
resolveu ficar por misericórdia, por piedade, aqueles senhores da fazenda. E André dizia: louvado seja Deus. André pensou que Deus ficaria feliz com a sua atitude de ficar ali e ajudar aqueles dois senhores. Bom, o tempo passou e aqueles dois senhores vieram a falecer. E André se viu sozinho, com fome, com frio e sem ter direito a um lugar para onde ficar. Só que André ele não conseguiria trabalhar, porque ele já estava muito idoso, seu corpo já estava muito debilitado. Certo dia, com muita febre e com muita sede, deitado em sua choupana, André viu uma luz, um anjo adentrar ali naquele lugar. E ele não entendeu nada. André estava passando por extrema miséria e mesmo assim ele dizia: louvado seja Deus, naqueles momentos mais difíceis da sua vida. E naquele momento, vendo um anjo adentrar na sua choupana, André, coitado, não teve nem forças para questionar o que era aquilo. E o anjo abriu a boca e disse para André, e eu vou ler para todos nós o que esse anjo, esse ser tão iluminado, diz para o nosso querido irmãozinho André. André, o nome de nosso Pai Celestial foi exaltado por seu coração e vim buscar você para que a sua voz possa louvá-lo agora no céu. No dia seguinte, ali naquela choupana, estava o corpo do querido André já falecido. Porém, ali no telhado, os pássaros estavam cantando e a sinfonia parecia que eles diziam: louvado seja Deus. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa história eu acho ela tão linda, que é da nossa querida benfeitora Meimei, que ela fala sobre louvar a Deus. E é justamente isso. Quando Jesus nos diz: santificado seja o teu nome, Cristo está nos convidando a santificar o nome de Deus não apenas por palavras, não apenas em falar, mas sobretudo por ação. Olha o que o anjo diz no final da história para o André. André, você santificou, você louvou o nome de Deus pelo teu coração. E é isso que todos nós, como aprendizes, como almas pequeninas, devemos buscar. Louvar a Deus, primeiramente, pelas nossas ações. Cristo, quando ele esteve na sua jornada aqui na terra e sobretudo naquele momento que ele ensinava os discípulos e os companheiros a orar, ensinando a eles a oração dominical, Jesus não apenas disse: louvado seja Deus, mas Jesus viveu e santificou a bondade divina. Jesus santificou a bondade divina não só por palavras, mas primeiramente por ações. Cristo falou-nos e exemplificou-nos do amor, da esperança e da caridade. Porque santificar o nome de Deus é compartilhar, gente, o amor, a esperança, a caridade, é compartilhar o amparo, é compartilhar o socorro a todos, é, em suma, realmente viver esse amor. Isso é santificar o nome do nosso Pai. É quando nós fazemos o melhor que podemos para ajudar o nosso próximo e também para progredirmos no caminho do bem. Lembremos que lá no Livro dos Espíritos, na questão 661, os bons espíritos vão responder a Kardec dizendo o seguinte, eu vou ler para todos nós. As boas ações são as melhores preces, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Vejamos, as boas ações é a melhor prece, porque os atos eles valem mais do que palavras. Se nós almejamos santificar o nome de Deus,
como todas as vezes nós soamos isso na oração dominical, se nós almejamos realmente santificar o nome de Deus, que não fiquemos apenas nas palavras ditas, mas sobretudo nas nossas ações, santificando a bondade divina através do amor, da caridade, da esperança, do amparo, da indulgência e do socorro. Que assim seja. Meus queridos amigos e amigas, essa é a nossa reflexão de hoje sobre esse trechinho aqui da oração dominical. Convido a todos para amanhã estarmos aqui dando sequência, compreendendo um pouquinho mais dessa prece que, como dissemos, é o símbolo de todas as preces. Levemos com muito carinho esse ensino em nosso coração e que essa historinha possa tocar a nossa alma a buscar sempre louvar a Deus, primeiramente por ações. Primeiramente por ações. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui com muita paciência e com muito carinho, nos ouvindo e nos acompanhando. Que Jesus se faça presente, amparando, nos fortalecendo e nos guiando no dia de hoje. Que assim seja.